Você já experimentou aquela solidão profunda que não tem nada a ver com estar fisicamente sozinho, mas com se sentir desconectado espiritualmente, como se suas orações fossem palavras jogadas ao vento e Deus estivesse distante demais para ouvir ou se importar? Mesmo cercado de pessoas, mesmo participando de cultos lotados, mesmo conhecendo versículos sobre a presença de Deus, há momentos em que sua alma grita uma solidão que parece impossível de preencher. Essa experiência não é falha na sua fé ou evidência de que Deus o abandonou. É simplesmente o resultado de estar orando apenas com sua mente limitada, em vez de descobrir a dimensão sobrenatural da oração que Jesus considerava tão essencial que dedicou noites inteiras praticando, orar no Espírito Santo. Existe uma forma de oração que transcende completamente as limitações da linguagem humana, que conecta seu espírito diretamente com o coração do Pai e que cria uma intimidade tão real e constante que a solidão se torna literalmente impossível. Jesus disse: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Ele não estava falando apenas de música ou liturgia. Estava revelando uma dimensão de comunhão com Deus que vai muito além de palavras bonitas ou orações memorizadas. Quando você aprende a orar no Espírito Santo, não está apenas mudando seu método de oração, está entrando numa realidade onde a presença de Deus se torna tão constante e tangível que cada respiração se torna comunhão. Cada momento se torna oportunidade de intimidade divina, e você descobre que nunca mais precisa se sentir sozinho, porque carrega dentro de você a presença do próprio Deus. A solidão espiritual que muitos cristãos experimentam é uma das tragédias mais incompreendidas da igreja moderna. Não é resultado de falta de atividades religiosas, conhecimento bíblico insuficiente ou even fraqueza de fé. É consequência direta de viver uma vida cristã limitada, apenas à dimensão mental e emocional, sem jamais descobrir a realidade da comunhão espiritual que acontece quando nosso espírito se conecta diretamente com o Espírito de Deus, através da oração sobrenatural que transcende as limitações da linguagem humana. A primeira razão para essa solidão é que fomos ensinados a orar apenas com nossa mente consciente, usando palavras que conseguimos formular e pensamentos que conseguimos organizar logicamente. Mas nossa mente tem limitações severas quando se trata de expressar as necessidades mais profundas da nossa alma ou compreender os mistérios de Deus. Há gemidos dentro de nós que são inexprimíveis, como Paulo descreveu, que nunca encontram expressão através da oração mental comum. Quando limitamos nossa vida de oração apenas ao que conseguimos articular conscientemente, deixamos as áreas mais profundas do nosso ser desconectadas da presença divina. A segunda razão é que nossa cultura racionalista nos condicionou a desconfiar de experiências que não podemos controlar ou explicar completamente. A oração no Espírito Santo frequentemente envolve expressões que não passam pelo filtro da mente consciente, e isso nos deixa desconfortáveis, porque perdemos o controle sobre o que estamos falando. Preferimos orações que sabemos exatamente o que significam, mesmo que sejam superficiais, a nos entregarmos para uma dimensão de oração onde o Espírito Santo toma o controle e ora através de nós de maneiras que nossa mente não compreende. A terceira razão é que nunca fomos ensinados que existe uma diferença entre orar para Deus e orar com Deus. A maioria de nós foi educada a ver oração como monólogo. Nós falamos e Deus escuta. Mas orar no Espírito Santo é diálogo, é comunhão,
É uma experiência onde o Espírito de Deus dentro de nós se conecta com o Espírito de Deus nos céus, de uma forma que transcende palavras e cria intimidade genuína. É a diferença entre enviar uma carta para alguém distante e ter uma conversa íntima cara a cara. Jesus demonstrou essa diferença quando se retirava regularmente para lugares solitários para orar. Lucas registra que ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Não eram orações de 5 minutos antes das refeições. Eram períodos prolongados onde ele se conectava com o Pai numa dimensão de intimidade que sustentava todo o seu ministério público. Quando os discípulos o encontravam depois desses tempos de oração, havia algo diferente em sua presença, uma paz, uma autoridade, uma certeza que vinha de ter estado genuinamente com o Pai. A quarta razão para a nossa solidão espiritual é que confundimos atividade religiosa com intimidade espiritual. Podemos frequentar cultos, participar de estudos bíblicos, servir em ministérios e ainda assim nos sentirmos espiritualmente vazios, porque todas essas atividades, embora importantes, acontecem principalmente na dimensão mental e social. Intimidade verdadeira com Deus acontece na dimensão do Espírito, onde não há multidões, programações ou performances, apenas você e Deus, numa comunhão que palavras humanas não conseguem descrever adequadamente. A quinta razão é que tentamos satisfazer nossa sede de intimidade divina através de relacionamentos humanos, conquistas pessoais ou experiências emocionais. Mas nada criado pode preencher o vazio que só o Criador pode ocupar. Agostinho captou essa verdade quando escreveu: Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa inquietação não é resolvida através de mais atividades ou relacionamentos. É resolvida através de uma conexão espiritual real com aquele que criou nossa alma. A sexta razão é que desenvolvemos uma mentalidade de Deus ocupado que assume que Ele está distante, preocupado com questões cósmicas mais importantes que nossos problemas pessoais. Mas quando você ora no Espírito Santo, descobre que Deus não é distante nem ocupado demais para se importar com você. O Espírito Santo dentro de você é a presença literal de Deus, não uma representação ou um símbolo. Quando você aprende a se conectar com Ele através da oração espiritual, descobre que está literalmente nunca sozinho, porque carrega a presença divina dentro de você. Uma das características mais extraordinárias da oração no Espírito Santo é que ela cria uma dimensão de comunhão com Deus que permanece constante e inabalável, mesmo quando sua mente está perturbada por problemas, preocupações ou circunstâncias difíceis. É como se houvesse duas frequências operando simultaneamente. Na superfície, sua mente pode estar lidando com os desafios práticos da vida, mas numa dimensão mais profunda, seu espírito está em comunhão ininterrupta com Deus através do Espírito Santo. Essa oração sobrenatural não depende de você estar emocionalmente estável, ter clareza mental perfeita ou estar num ambiente silencioso e controlado. Paulo escreveu sobre essa realidade quando disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não sabe o que orar, como orar, ou não tem energia emocional para formular orações elaboradas, o Espírito Santo dentro de você continua intercedendo, mantendo uma linha direta de comunicação entre seu coração e o coração do Pai. A primeira característica dessa oração ininterrupta é que ela funciona independentemente do seu estado emocional. Quando você está com medo, ansioso, deprimido ou confuso, sua capacidade de orar com palavras conscientes fica drasticamente reduzida. Sua mente fica dominada por pensamentos negativos e você se sente incapaz de se conectar com Deus.
Mas quando você aprende a orar no Espírito, descobre que há uma dimensão da sua vida de oração que não é afetada por turbulências emocionais. Daniel experimentou essa realidade quando foi lançado na cova dos leões. Sua situação externa era terrível, cercado por animais famintos, abandonado pelos amigos, aparentemente esquecido por Deus. Mas havia uma paz sobrenatural que o sustentou durante toda aquela noite, porque sua comunhão com Deus operava numa dimensão que as circunstâncias externas não conseguiam tocar. Não era negação da realidade, era acesso a uma realidade superior. A segunda característica é que essa oração transcende as limitações do tempo e espaço. Quando você ora no Espírito Santo, não precisa de horário específico, lugar especial ou duração determinada. Pode acontecer enquanto você trabalha, dirige, caminha ou até mesmo dorme. É uma comunhão que flui naturalmente porque é espiritual, não mental. Sua mente pode estar ocupada com tarefas práticas enquanto seu espírito mantém comunhão constante com Deus. A terceira característica é que ela continua funcionando mesmo quando você não sente vontade de orar. Há momentos na vida onde a última coisa que queremos fazer é orar, quando estamos machucados, decepcionados com Deus ou espiritualmente secos. Nesses momentos, tentar forçar orações mentais pode ser contraproducente. Mas quando você permite que o Espírito Santo ore através de você, ele intercede mesmo quando você não tem palavras, mesmo quando não sente presença divina, mesmo quando duvida se Deus está ouvindo. A quarta característica é que essa oração opera numa frequência que problemas externos não conseguem interferir. Quando você desenvolve uma vida de oração no Espírito Santo, descobrirá que pode manter comunhão com Deus mesmo em meio ao caos, barulho, pressões e crises. Não é que os problemas desaparecem, mas eles perdem o poder de interromper sua conexão espiritual com Deus. É como ter um telefone direto com o céu que sempre tem linha. A quinta característica é que ela cria uma reserva espiritual que o sustenta durante períodos secos ou difíceis. Assim como você armazena energia física comendo regularmente, a oração no Espírito armazena energia espiritual que o sustenta quando circunstâncias externas drainariam completamente sua força interior. Pessoas que oram regularmente no Espírito Santo desenvolvem uma resistência espiritual que as capacita para enfrentar situações que quebrariam outros. A sexta característica é que ela mantém sua perspectiva calibrada para realidades eternas, mesmo quando pressões temporais parecem avassaladoras. Quando seus problemas dominam seus pensamentos, é fácil perder a perspectiva eterna e começar a ver situações temporárias como permanentes. Mas a oração no Espírito Santo mantém seu coração conectado com a perspectiva de Deus, onde problemas temporais são vistos através da lente da eternidade e perdem muito do seu poder intimidador. Quando você transcende as limitações da oração mental e adentra a dimensão da oração no Espírito Santo, algo extraordinário acontece em sua conexão com Deus que vai muito além de comunicação melhorada. Você entra numa realidade de comunhão onde seu espírito se conecta diretamente com o Espírito de Deus, criando uma intimidade que não depende de palavras articuladas, mas de união espiritual que é mais profunda que qualquer forma de comunicação humana que você já experimentou. A primeira transformação que acontece é que você descobre níveis de intimidade com Deus que nunca soube que existiam. Quando ora apenas com palavras, está limitado ao que consegue expressar conscientemente. Mas quando ora no Espírito, permite que dimensões mais profundas da sua alma se conectem com dimensões mais profundas do coração de Deus. É como a diferença entre conversar com alguém por telefone e abraçar essa pessoa. As duas são formas de conexão,
mas o abraço comunica coisas que palavras nunca poderiam expressar. Paulo tentou descrever essa experiência quando escreveu sobre ser arrebatado ao terceiro céu e ouvir palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele teve experiências de comunhão com Deus que foram além da capacidade da linguagem humana de descrever. Embora nem todos tenham visões dramáticas como Paulo, todos os cristãos podem experimentar essa dimensão de comunhão através da oração no Espírito Santo. A segunda transformação é que você desenvolve uma capacidade sobrenatural de discernir a vontade de Deus para situações específicas. Quando ora apenas com sua mente, está limitado à sua própria compreensão das circunstâncias. Mas quando ora no Espírito Santo, ele pode lhe revelar aspectos da situação que você não conseguia ver e impressionar seu coração com direções que sua lógica jamais conceberia. Não é adivinhação ou misticismo, é o Espírito Santo cumprindo sua promessa de nos guiar em toda a verdade. A terceira transformação é uma paz sobrenatural que invade sua alma e permanece estável mesmo quando circunstâncias externas são caóticas. Essa paz não vem de resolver problemas ou eliminar dificuldades, vem de uma conexão espiritual com aquele que tem controle perfeito sobre todas as situações. Quando você ora no Espírito Santo, toca numa dimensão da presença de Deus, onde a paz que excede todo o entendimento se torna uma experiência real, não apenas um conceito teológico. Jesus demonstrou essa paz quando dormiu no barco durante uma tempestade violenta que deixou pescadores experientes apavorados. Sua paz não vinha de ignorar a realidade da tempestade, mas de uma conexão com o Pai que era mais forte que qualquer circunstância externa. Quando você aprende a orar no Espírito Santo, desenvolve acesso a essa mesma dimensão de paz. A quarta transformação é que você começa a receber revelações e insights que não poderiam vir através de estudo ou análise humana. O Espírito Santo usa esses momentos de comunhão profunda para lhe mostrar coisas sobre sua vida, seus relacionamentos, seu propósito, e até mesmo sobre outras pessoas que você não poderia descobrir por métodos naturais. Não são revelações dramáticas ou sobrenaturais todas as vezes, mas impressões, clareza e compreensão que vêm do coração de Deus para seu coração. A quinta transformação é uma capacidade aumentada de interceder eficazmente por outras pessoas. Quando você ora no Espírito Santo, não está limitado ao que sabe conscientemente sobre as necessidades dos outros. O Espírito Santo pode orar através de você pelas necessidades reais que as pessoas têm, mesmo quando elas mesmas não sabem quais são essas necessidades. Essa intercessão sobrenatural frequentemente resulta em breakthroughs na vida de pessoas pelas quais você estava orando. A sexta transformação é que você desenvolve uma fome crescente por mais intimidade com Deus que não pode ser satisfeita por atividades religiosas externas. Uma vez que você experimenta comunhão real com Deus através da oração no Espírito Santo, rituais superficiais perdem seu atrativo. Você desenvolve uma sede pela presença de Deus que só pode ser saciada através de tempos regulares nessa dimensão de oração sobrenatural. Quando você permite que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida de oração, uma revolução completa acontece na forma como você se relaciona com Deus, na eficácia das suas intercessões e na qualidade da sua experiência espiritual diária. Não é apenas uma melhoria gradual, é uma transformação qualitativa que move sua vida de oração de um nível meramente humano para uma dimensão verdadeiramente sobrenatural, onde milagres se tornam esperados e intimidade divina se torna constante. A primeira transformação é que sua oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo genuíno.
Quando você ora apenas com sua mente, está essencialmente fazendo pedidos, confessando pecados ou expressando gratidão numa direção única. Mas quando o Espírito Santo está no controle, a oração se torna conversação onde você fala e também ouve, onde você intercede, mas também recebe intercessão, onde você busca a Deus, mas também é encontrado por Ele, de maneiras que surpreendem e transformam seu coração. Ana experimentou essa transformação quando orou no templo por um filho. Ela começou com uma oração desesperada, derramando sua alma diante do Senhor, mas algo mudou durante aquele tempo de oração. A Bíblia registra que depois de orar, o seu rosto já não era triste. Ela não havia recebido confirmação externa de que seria mãe. Mas algo aconteceu durante aquela oração que transformou seu coração antes mesmo de transformar suas circunstâncias. A segunda transformação é que você desenvolve acesso a uma dimensão de fé que não depende de evidências externas. Quando ora no Espírito Santo, frequentemente recebe impressões, convicções ou paz sobre situações específicas que o capacitam para crer antes de ver. Não é presunção ou pensamento positivo, é fé genuína que vem de ter tocado no coração de Deus sobre aquela situação específica e recebido sua perspectiva sobre ela. A terceira transformação é que suas orações se tornam mais específicas e estratégicas, mesmo quando você não entende conscientemente por que está orando por certas coisas. O Espírito Santo pode impressioná-lo a interceder por pessoas específicas em momentos específicos, por situações que você nem sabia que existiam, ou por breakthrough em áreas que nem havia considerado como necessidades. Posteriormente, você frequentemente descobre que essas orações foram exatamente o que era necessário no momento exato. A quarta transformação é que você desenvolve uma capacidade sobrenatural de permanecer em oração por períodos prolongados, sem fadiga mental ou emocional. Quando ora apenas com sua mente, depois de algum tempo fica mentalmente esgotado e emotivamente drenado. Mas quando ora no Espírito Santo, pode manter comunhão por horas e sair mais energizado espiritualmente do que quando começou. É como se houvesse uma fonte de energia espiritual que se renova durante o próprio ato de orar. Jesus demonstrou essa capacidade quando passou noites inteiras em oração. Não eram sessões de tortura espiritual onde ele se forçava a continuar orando por disciplina religiosa. Eram períodos de comunhão tão rica e satisfatória que ele não queria parar. Quando você aprende a orar no Espírito Santo, descobre que a oração pode se tornar o momento mais energizante do seu dia, em vez de ser apenas mais uma obrigação espiritual. A quinta transformação é que você desenvolve discernimento espiritual que o capacita a distinguir entre suas próprias ideias, sugestões demoníacas e direções genuínas do Espírito Santo. Através da prática regular da oração no Espírito, você se torna familiar com a voz do Espírito Santo, não necessariamente uma voz audível, mas a maneira específica como ele imprime seu coração, as características das ideias que vêm dele e a paz que acompanha suas direções. A sexta transformação é que sua vida de oração se integra naturalmente com sua vida prática, de modo que você mantém comunhão constante com Deus durante atividades rotineiras. Em vez de orar apenas em momentos específicos, separados do resto da vida, você desenvolve uma consciência contínua da presença de Deus, que permite oração constante, mesmo durante trabalho, conversas ou outras atividades que requerem atenção mental. Desenvolver uma vida consistente de oração no Espírito Santo requer mais do que conhecimento teológico sobre o assunto.
Requer uma abordagem prática e progressiva que prepara seu coração, remove obstáculos internos e cria espaço para que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida de oração de maneiras que podem parecer estranhas inicialmente, mas que resultam numa intimidade com Deus que transforma completamente sua experiência cristã. O primeiro passo prático é criar um ambiente físico e emocional onde você pode se sentir seguro para experimentar dimensões de oração que vão além do seu controle consciente. Encontre um lugar privado onde não será interrompido ou julgado, onde pode orar em voz alta, sem constrangimento e onde se sente confortável para expressar emoções genuínas diante de Deus. O ambiente externo influencia drasticamente sua capacidade de se entregar para experiências espirituais mais profundas. O segundo passo é começar com a adoração genuína, que prepara seu coração para a comunhão íntima. Passe tempo focando no caráter de Deus, em sua bondade, em sua fidelidade e no amor que Ele tem por você. Não adoração mecânica ou repetitiva, mas expressão autêntica de gratidão e amor. A adoração cria uma atmosfera espiritual onde o Espírito Santo se sente bem-vindo para se manifestar de maneiras mais profundas. Davi entendia esse princípio quando escreveu: "Entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor." Ele sabia que gratidão e adoração abrem portas espirituais para dimensões mais profundas de experiência com Deus. Quando você começa seus tempos de oração focando em quem Deus é, em vez de no que você precisa, prepara seu coração para receber de Deus em vez de apenas pedir. O terceiro passo é aprender a aquietar sua mente analítica e permitir que seu espírito assuma controle da sua expressão em oração. Isso pode parecer desconfortável inicialmente, porque nossa cultura nos ensina a controlar sempre o que falamos. Comece permitindo que expressões simples de amor a Deus fluam sem análise prévia. Não se preocupe se as palavras parecem repetitivas ou simples. O objetivo não é impressionar Deus com eloquência, mas permitir que seu coração se expresse livremente. O quarto passo é desenvolver expectativa de que o Espírito Santo quer se comunicar com você, não apenas ouvir o que você tem a dizer. Durante seus tempos de oração, crie pausas de silêncio, onde simplesmente permanece na presença de Deus sem agenda específica. Não tente forçar revelações ou experiências dramáticas, mas mantenha-se aberto para impressões, paz ou clareza que podem vir durante esses momentos de quietude receptiva. O quinto passo é começar a orar em línguas, se você já recebeu esse dom, ou buscar esse dom se ainda não o possui. Paulo escreveu: "Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios." Orar em línguas é uma das expressões mais puras da oração no Espírito Santo, porque bypassa completamente as limitações da mente consciente e permite que seu espírito se comunique diretamente com Deus. Se você não tem certeza sobre línguas ou se sente hesitante, comece pedindo a Deus para lhe dar esse dom e então permita que expressões simples fluam, mesmo que inicialmente pareçam apenas sílabas sem sentido. Não analise ou julgue o que está saindo. Simplesmente permita que seu espírito se expresse através de sons que podem não fazer sentido para sua mente, mas que são compreendidos perfeitamente por Deus. O sexto passo é ser consistente nessa prática mesmo quando não sente resultados imediatos. Intimidade genuína com qualquer pessoa se desenvolve através de tempo regular, investido na presença dessa pessoa, não através de encontros esporádicos. Estabeleça horários regulares para essa dimensão mais profunda de oração e mantenha esses compromissos mesmo quando não sente vontade. Com o tempo, você descobrirá que esses momentos se tornam os mais preciosos do seu dia.
Quando você finalmente desenvolve uma vida consistente de oração no Espírito Santo, algo extraordinário acontece com sua experiência diária. Você nunca mais se sente verdadeiramente sozinho. Não é apenas uma crença teológica de que Deus está presente. É uma consciência constante e tangível da companhia divina que transforma completamente como você enfrenta desafios, toma decisões e experimenta a vida cotidiana. Você descobre que carrega dentro de si uma presença que é mais real e satisfatória que qualquer companhia humana. A primeira característica dessa companhia constante é uma paz interior profunda que permanece estável independentemente de circunstâncias externas. Quando você mantém comunhão regular com Deus, através da oração no Espírito Santo, desenvolve uma serenidade que vem de saber que nunca está navegando os desafios da vida sozinho. Há sempre alguém com você que conhece perfeitamente sua situação, que tem poder para mudar qualquer circunstância e que ama você incondicionalmente. Enoque experimentou essa companhia constante de tal forma que andou com Deus, se tornou a descrição característica de sua vida. Não era apenas que ele orava ocasionalmente ou visitava o templo nos sábados. Era uma caminhada diária, momento a momento, onde a presença de Deus se tornou tão real e constante que, eventualmente, Deus o tomou para si, porque a comunhão entre eles havia se tornado perfeita. A segunda característica é uma confiança inabalável que não se baseia em suas próprias capacidades, mas na certeza de que tem um conselheiro interno que nunca o abandona. Quando você enfrenta decisões difíceis, situações complicadas ou oportunidades que requerem sabedoria além da sua experiência, não entra em pânico ou fica paralisado pela indecisão. Você sabe que pode se retirar para a comunhão íntima com aquele que tem toda a sabedoria e receber direção específica para a sua situação. A terceira característica é uma alegria profunda que não depende de circunstâncias favoráveis, mas brota da realização constante de que você tem o relacionamento mais satisfatório possível com a pessoa mais maravilhosa do universo. Quando você experimenta intimidade genuína com Deus através da oração no Espírito Santo, desenvolve uma fonte de alegria que é independente de sucessos temporais, aprovação humana ou conforto material. A quarta característica é uma capacidade sobrenatural de amar pessoas difíceis e perdoar ofensas que normalmente produziriam amargura. Quando você mantém comunhão constante com Deus através da oração no Espírito Santo, seu amor flui através de você para outras pessoas, de maneiras que transcendem suas reações naturais. Você se descobre amando pessoas que antes achava irritantes, perdoando ofensas que antes guardaria como ressentimento e servindo outros com uma generosidade que vem de uma fonte sobrenatural. A quinta característica é uma expectativa constante do miraculoso que não se baseia em fórmulas ou técnicas, mas na consciência de que vive em comunhão íntima com aquele para quem nada é impossível. Quando problemas surgem, sua primeira reação não é desespero, mas expectativa de ver como Deus vai demonstrar seu poder naquela situação específica. Não porque você desenvolveu fé em milagres, mas porque desenvolveu intimidade com o Deus dos milagres. A sexta característica é uma autoridade espiritual genuína que outros reconhecem mesmo quando você não está tentando impressionar ninguém. Há algo na presença de alguém que vive em comunhão constante com Deus que comunica autenticidade espiritual. Quando você ora por pessoas, elas sentem que algo real está acontecendo. Quando você compartilha verdades bíblicas, há peso nas suas palavras que vem de experiência pessoal com Deus, não apenas conhecimento acadêmico.
A sétima e mais importante característica é que você desenvolve uma sede insaciável por mais intimidade com Deus, que se torna a paixão dominante da sua vida. Quanto mais você experimenta a comunhão com Ele, através da oração no Espírito Santo, mais você percebe as dimensões infinitas da personalidade divina que ainda estão por ser exploradas. Você nunca fica entediado com Deus porque descobre que Ele é inesgotavelmente interessante, amoroso e surpreendente. Finalmente, pessoas que vivem nessa dimensão de intimidade com Deus se tornam pontes entre o céu e a terra, canais através dos quais a presença divina flui para outros que estão famintos por realidade espiritual. Sem esforço ou estratégia, elas atraem pessoas que estão buscando algo autêntico, porque carregam uma presença que comunica que conhecem Deus pessoalmente, não apenas teoricamente. Se esta mensagem despertou em você a fome por uma intimidade genuína com Deus, que elimina para sempre a solidão espiritual, compartilhe com alguém que também precisa descobrir a companhia constante do Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que aprofundam sua vida de oração e fortalecem sua comunhão com o Pai. Lembre-se, você nunca foi criado para se sentir sozinho. Você foi criado para viver em comunhão íntima e constante com aquele que o ama mais do que você pode imaginar.